Então, daremos início agora à cerimônia de casamento do Lucas e da Fabiola.
Eu acho que ela podia lá do outro lado. Bom, enfim, o grande dia chegou, né? Muita emoção aí, muita coisa, mas chegou esse grande dia. Queremos dizer a todos os presentes que Lucas e Fabiola já estão devidamente casados, sobre a lei do país. Se casaram no dia 18 de 11 de 2025.
e temos a certidão de casamento. Hoje teremos um momento mais importante, que é confirmar esse casamento perante o nosso Deus Jeová. E por isso teremos agora uma conferência, ou seja, um conselho à base da Bíblia para os noivos com o tema: o casamento honroso da parte de Deus Jeová. E convidamos para fazer essa palestra para nós o nosso irmão Michel Mesquita. Como está o coração, Fabiola, Lucas? Que felicidade, que dia lindo realmente. E com certeza os presentes estão tão contentes, né, de estar aqui, os familiares, os amigos. Que dia feliz, um dos dias mais felizes, com certeza, da vida de vocês. É um privilégio estar aqui. É interessante, Lucas e Fabiola, a respeito do matrimônio, né? Como é que a Bíblia fala sobre o matrimônio. A gente pode dar uma analisada sobre o primeiro matrimônio que ocorreu. Vamos dar uma olhada, por favor? Se a gente ver aqui em Gênesis, no capítulo 2, a gente pode analisar juntos aqui. E nos versículos 21 e 22, vamos ver o que diz ali. Diz então: Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. Eu sei que tem alguns assistindo pelo Zoom que não falam português, que estão assistindo de outros países, então eu vou ler somente e anunciar os textos em inglês. So for those who are attending through Zoom, we're checking Genesis chapter 2, verses 21 and 22. Então aqui, o que Jeová fez? Tirou a costela de Adão. E o versículo 22 diz assim: E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. Então o primeiro matrimônio realmente, quando Jeová fez aqui, entre Adão e Eva. Foi uma união tão importante. E essa união deles era para ser permanente. Até a gente pode dar uma analisada em Gênesis 2, agora o versículo 24. Vamos ver o que diz ali. Gênesis 2, 24. Diz assim: Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então agora vocês abandonaram os pais, por assim dizer, né? E se tornaram uma só carne. Então o que é o matrimônio? É uma provisão de Jeová, uma provisão de Deus, né? Para que as pessoas pudessem ser felizes. Ele havia visto que Adão realmente não estava completo, né? Precisava de alguém. Por isso que Jeová criou a mulher realmente para que eles pudessem serem felizes, né? Num paraíso terrestre aqui. Mas algo interessante do matrimônio também é que a Bíblia fala que Deus ele é amor, né? E que Deus ele é feliz. Então, com certeza, Jeová quer que o matrimônio de vocês também seja feliz, né? Com muito amor, com muita alegria, realmente, né? Com certeza, Ele quer que vocês possam refletir essas qualidades realmente no matrimônio, né? Mas aí a gente pode se perguntar, né? Como é que é possível fazer um casamento durar com amor e felicidade? Como é que é? Qual é o segredo aí, né? Bom, a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, um pouco desse segredo. Vamos dar uma olhada, por favor? Texto de Eclesiastes. And then for those on Zoom, it's Ecclesiastes 4, verses 9 to 12. Ali diz assim, olha só: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo, não é verdade? Quando as pessoas são dois, pode ser amigos, mas aqui como casados, né?
fica muito melhor a vida, né? Ali o 10 ele fala, pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Então nos dias ruins, né? Fabiola pode ajudar o Lucas pode ajudar a Fabiola, né? Ele faz uma pergunta, mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar, né? Agora vocês têm um ao outro para ajudar nos dias difíceis também. Aí o versículo 11 ele fala assim, além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Aí é no inverno, né? Aqui no inverno. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Mas aqui está o segredo no versículo 12, diz assim, também, alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. Agora notem, e um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Mas o que é um cordão tríplice, né? Então, um cordão tríplice funciona assim, ó, vamos ilustrar. Aqui eu tenho um cordão que não é tríplice, né? Como se fosse uma pessoa sozinha, no caso, né? Esse cordão, eu comprei um cordão resistente, pode resistir, mas se eu cortar com uma tesoura, é bem fácil realmente, né? Mas quando nós somos dois, no caso, é diferente. Fica bem mais forte, né? Bem mais forte. Se eu tentar arrebentar, fica difícil. E com esses dois, inclusive, eu poderia, talvez, puxar algum objeto. Então, mostrando em situações difíceis, né? É possível aguentar. E se fizermos um traçado aqui, ó, fica bem mais forte ainda. Só que o que o texto de Eclesiastes fala é de um cordão tríplice, né? Eu tive que usar todos os meus bolsos aqui para o cordão tríplice. Esse terceiro cordão, ele representa Jeová Deus, no meio da relação de vocês. Então esse cordão agora é tríplice, fica muito mais forte, dá até para escalar talvez um monte aí com esses três aqui juntos, né? Mas aí se nós fizermos um traçado aqui, ó, vou tentar fazer um traçado, olha só a diferença, né? De três cordões traçados juntos, fica muito mais resistente. Até se eu tentar com uma tesoura cortar aqui, vou levar um tempinho para cortar. É isso, o cordão tríplice que a Bíblia fala, realmente, né? Quando a gente coloca Deus, né, em primeiro lugar na nossa vida, né? Por que é importante esse terceiro que representa Deus, né? Porque como Jeová criou, né, todos nós, como a gente viu ali no início em Gênesis, né, da mesma física, a nossa composição emocional, a nossa composição mental também. Mas como é que é possível fazer esse cordão tríplice, né? Uma das formas é orarem juntos, por exemplo, estudarem a Bíblia juntos também, né? Servirem a Deus juntos, isso vai aproximar vocês. É como se começasse agora os traçados, né? Começa a fazer o traçado dos três cordões, cada vez que vocês fazem essas atividades juntos, né? E isso vai aproximar vocês cada vez mais de Jeová. Agora, nessa parte do discurso, a gente vai falar sobre um dos cordões, o marido, né? O marido que obtém profundo respeito também, né? É interessante que a Bíblia fala sobre o marido, designou o marido como realmente um cabeça amoroso da família. Mas a gente pode ficar pensando, cabeça da família, como é que funciona isso, né? A gente pode ilustrar, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Geralmente numa empresa, por exemplo, existe um coordenador do departamento, né? Um chefe do departamento, um gerente que coordena ali. Isso é feito na empresa para que se torne mais fácil. Tem alguém que coordena, mas as pessoas que trabalham juntas, né? Para um propósito só. Da mesma forma, quando Deus ele fez esse arranjo para o marido, no caso, ele poder realmente coordenar de forma amorosa, também baseada na Bíblia, tomando a dianteira realmente na família, né? Isso inclui aí, Lucas, várias responsabilidades também, né? Por exemplo, prover as necessidades materiais, né? As necessidades espirituais e também a recreação, né? Viajar, fazer algo juntos, né? Com certeza vocês gostam de viajar, poder passar o tempo juntos, né? Isso também é importante, né?
Mas esse tomar a dianteira na família é importante. Hoje em dia, infelizmente, é negligenciado muitas vezes, realmente. O que acontece em algumas vezes é que o marido se torna um tirano na família, né? Não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala de alguém amoroso. Mas a Bíblia também menciona algo interessante, que o marido, ele tem um exemplo que ele pode seguir. Vamos dar uma olhada nesse exemplo? Está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. So now we're going to read Ephesians chapter 5, verses 25, 28 and 29. Então, se a gente vê Efésios, capítulo 5, versículo 25, ali diz assim, ó. Deixar ali o Lucas encontrar. Não tem pressa, Lucas, pode ir. Efésios 5, 25. Diz assim, ó. Lucas, continue a amar a Fabiola, né? O que diz ali, né? Marido, continue a amar a esposa. Mas olha o exemplo que a Bíblia diz. Assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Então, se Cristo estava disposto, né, a amar e se entregar, esse é o exemplo também para ti, Lucas, né, como marido agora da Fabiola. E se analisarmos os versículos 28 e 29, ali diz assim, ó, para nós. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Então, Lucas, se tu toma multivitaminas, né, para cuidar do corpo, ou faz caminhadas, né, faz exercício, né, procura comer bem, agora não é só para ti, né? Agora é considerar a Fabiola também. Da mesma forma como tu cuida do teu corpo físico, né, também mental, espiritual, da mesma forma, porque agora vocês são um realmente, né? Então esse é um conselho tão bonito aqui da Bíblia, de amar a esposa assim como tu amas a ti mesmo, na realidade, né? E o exemplo de Jesus é interessante porque ele colocava as outras pessoas, né, à sua frente. Lembra aquela ocasião em que Jesus estava cansado, ia descansar, e quando chegou uma multidão realmente, o que ele fez, né? Ele dedicou tempo àquelas pessoas. Da mesma forma, às vezes tu vai estar cansado depois de um dia de trabalho, né? Mas tem que levar em consideração também as necessidades da Fabiola, né? Então essas são as responsabilidades, mas que são tão importantes. Mas não é uma coisa assim que a pessoa vai fazer, sou obrigado agora a fazer isso. Não, é por amor. Isso que é importante realmente. Algo interessante sobre Jesus é que ele era uma fonte de revigoramento para as pessoas. Ele tinha um temperamento brando, né? Então, da mesma forma, para os esposos poderem imitar esse exemplo de Jesus de ter um temperamento brando, um temperamento calmo, realmente que é importante, né? E também, como nós lemos aqui, né, que nenhum homem realmente mentalmente vai odiar ou maltratar o seu próprio corpo. Então, da mesma forma, né, é importante suprir as necessidades, né, tanto de um como o outro, de vocês dois realmente. Então, fazendo essas coisas, né, Lucas, esse cordão que é o esposo, ele fica mais forte, né, porque um cordão ele pode com o tempo se gastar, ficar um pouco desgastado. E se esse cordão está desgastado, mesmo que tenha os outros três, ele pode rebentar realmente, né? Então essa ilustração do cordão tríplice, mas os três fazendo o seu papel, fazendo realmente a sua parte, né? Isso envolve também o marido não ficar irado, né? Talvez na forma como fala, nas suas ações, e também não rebaixar a esposa, né? Isso são conselhos bíblicos, né? Que é importante realmente seguir. Bom, então aqui a gente falou desse cordão, que é o esposo, né? Agora, na próxima parte do discurso, a gente vai falar sobre o outro cordão, que é a esposa, né? Falar um pouquinho sobre a esposa muito amada. A Bíblia ela mostra que o papel da esposa no casamento ele é muito honroso e também é digno, né? Ele é tão digno que
o marido cristão deve dar honra à esposa. Vamos ver a base bíblica aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. For those on Zoom, 1 Peter 3:7, please. 1 Pedro 3, 7. Diz assim, ó. Da mesma maneira, você, marido, você, Lucas, continue a morar com a Fabíola, sua esposa, segundo o conhecimento. Dê a Fabíola honra como a um vaso frágil, feminino, que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas, né? Então, considerar a Fabíola como um vaso bonito, frágil. A gente tem um vaso caro, realmente, vai fazer de tudo para cuidar realmente desse vaso, não é verdade? Então a esposa, ela precisa realmente ter essa honra que pode ser dada então pelo marido, né? A Bíblia fala da esposa como um complemento, mas não fala como ela sendo inferior. Ela não fala como sendo uma escrava do marido, né? Então é por isso que vocês precisam se ajudar uns aos outros no dia a dia, realmente, né? Então assim, vai estar dando honra a Fabíola como é esse vaso mencionado aqui no texto, né? E tem também um outro conselho muito interessante em Efésios, capítulo 5. Agora a gente vai ver dos versículos 22 ao 24. For those on Zoom, Ephesians 5, 22 to 24. Então, Efésios 5, 22 ao 24. Diz assim, que a esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor. Lembra que essa sujeição não quer dizer inferioridade, né? Não é escrava, não é isso que a Bíblia fala. O versículo 23 fala, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Então, até Cristo, né, tem Jeová como cabeça, aqui o marido tendo a Cristo, a esposa como marido, né? Nós fizemos a ilustração de uma empresa, né, onde tem um coordenador de um departamento, por exemplo, né, as pessoas que trabalham em conjunto, no caso, mas não quer dizer que eles sejam inferiores. Da mesma forma aqui, quando diz que a esposa é a cabeça do marido, não quer ser algo inferior, não é isso. Mas é uma organização que Jeová fez para que essa relação possa ter sucesso, possa ser realmente feliz, né? É uma sujeição relativa que a Bíblia menciona, né? Se na família não tiver essa liderança, né, o resultado pode ser desacordo, confusão e infelicidade. A gente pode ilustrar. Será que tem duas direções no carro? Não tem, né? Tem uma direção, geralmente, do carro, né? Então, vamos supor, se alguém está dirigindo o carro e o passageiro está dirigindo junto, né? Os dois vão se beneficiar de chegar ao mesmo destino, né? O motorista, ele está prestando atenção no trânsito, ali cuidando, né? E a pessoa que está ao lado está se beneficiando também. E os dois estão em conjunto, indo no seu destino. É a mesma coisa, vocês estão numa viagem agora, né? Num carro. Realmente, por assim ilustrar, por assim dizer, né? Mas Efésios nos dá mais um conselho também. Se olharmos agora em Efésios capítulo 5, versículo 33, a gente vai poder ver. Ephesians chapter 5, verse 33. Diz assim, ó, Efésios 5, 33, diz, no entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, né? Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido, né? O que significa isso, né? Ter profundo respeito. É uma cooperação entre os dois, não é uma competição, né? Vamos supor, se uma pessoa está dirigindo o carro, o passageiro não vai tentar pegar a direção e tentar manobrar. Acho que seria até realmente perigoso fazer isso. Então, na realidade, a ideia aqui realmente é de um colaborar com o outro nesse arranjo que Jeová fez, né?
Isso significa quando o marido erra, a esposa não vai menosprezar o marido, né? Significa também isso, né? Mas vai se mostrar ser compreensiva também no dia a dia, né? E da mesma forma, a Bíblia fala da esposa em Provérbios como uma ajudadora, né? Um ajudando o outro na realidade, um complementando o outro. E esse papel da ajudadora, né, complementando, torna a relação de vocês agradável, né? É como se a gente começasse a fazer o entrelaçado aqui nos dois, né? De cada relação realmente, de cada situação no dia a dia de vocês, né? E aí, quando o esposo tomar uma decisão, no caso, né, pode consultar a esposa também, né? E a esposa pode, assim, apoiar a decisão que o marido toma. E assim vocês estão nesse carro, por assim dizer, viajando em conjunto, viajando juntos, né? Então, dessa forma, a gente viu, então, aqui o papel do marido, o papel da esposa, né? E por fazer isso, tem Jeová, né? E cada coisa que vocês fazem juntos vai como que entrelaçando. E uma forma de entrelaçar, mencionada em Colossenses capítulo 3, que nós não vamos ler, mas ele fala da gente se revestir de amor. Por exemplo, hoje para o casamento, né? Quantos não se olharam no espelho, estavam né, colocando o seu casaco, o seu vestido, a maquiagem, né? Realmente, o Lucas ali se arrumando, a Fabiola também, né? Realmente, isso ilustra muito bem o se revestir de amor. Porque a vestimenta tem algumas funções interessantes. Uma das funções da vestimenta, né, é lógico, é proteger o corpo. Mas uma outra função da vestimenta é realçar a beleza. Olha quantas pessoas bonitas hoje aqui realmente, né? Todos realmente super arrumados, cabelo feito, maquiagem, né? Então a roupa, ela realça essa beleza que nós temos realmente, né? E a mesma forma, o amor no casamento vai realçar a beleza de vocês, vai realçar também esse casamento tão bonito, né? Uma forma de fazer isso, no caso, né, é de mostrar amor todos os dias, embora não seja fácil em algumas situações. Por exemplo, pode reservar tempo, né, para conversar todos os dias, né? Vamos supor, a Fabíola está cansada, outro está cansado, mas reservar tempo, mesmo assim, para poder conversar. E no diálogo, né, o diálogo tem os dois lados, né? Tem o escutar e tem o falar. Também é importante poder escutar. Uma outra coisa importante é mostrar gentileza nos dias a dias. Por exemplo, abrir a porta do carro, por exemplo, né? Ou deixar a Fabiola passar. Coisas pequenas assim, né? Ou comprar uma flor, um buquê de flores para a Fabiola, né? Ó, a Fabiola já está olhando ali, tu vai ter que comprar o buquê de flores, Lucas, né? Esses hábitos de mostrar gentilezas em coisas pequenas, né? Por palavras, por ações, né? Isso realmente é como se entrelaçássemos esses três cordões juntos. Mas para finalizar, tem um conselho muito bonito da Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, que eu convido vocês a acompanhar. Esse é o último texto que vamos considerar. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 8. 1 Coríntios 13. Agora a gente vai ver a partir do versículo 4 até o 8. Diz assim, ó. Lembra o amor como uma vestimenta, né? Diz ali que o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, né? Não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí o 7 diz, suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas, né? Mas o versículo 8 conclui ali, o amor nunca acaba, né? O amor nunca falha, né? Então, se fizermos isso, revestir-se de amor no casamento, vai ser um casamento muito, muito feliz. Então, sempre que passarem por problemas, ou até mesmo nos tempos felizes, lembrem disso. Qualquer situação que ocorrer, o amor nunca falha.
E por fazer isso, Fabíola e Lucas, por mostrar amor realmente, vocês vão estar entrelaçando esses 3 cordões que vai realmente ficar muito fortes. E a gente deseja, todos nós aqui com certeza, que Jeová abençoe vocês dois muito. Parabéns pelo casamento. Agora, nessa parte final, nós vamos fazer os votos, né, do casamento. Nós temos um microfone aí para passar então para o Lucas. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano, aqui por me ajudar. Passar para eles, tem só Ah, só tem um microfone. Tu passa para eles então? Então, ficar aqui. Vamos começar com o Lucas. Lucas, eu vou falar e você vai repetir, ok? Então, eu, Lucas, aceito você, Fabíola, Eu, Lucas, aceito você, Fabíola, como minha esposa legítima para amar e prezar, como minha esposa legítima para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Excelente. Agora, Fabíola. Eu, Fabíola, aceito você, Lucas, Eu, Fabíola, aceito tu, Lucas, como meu marido legítimo para amar, prezar e respeitar profundamente, como meu marido legítimo para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Parabéns, parabéns. E agora a troca de alianças, né? Aí o Lucas vai colocar então a aliança primeiro. Agora o Lucas vai colocar a aliança na Fabíola. Estas alianças, elas na realidade são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união deste homem e dessa mulher, a união do Lucas e da Fabíola nos laços do matrimônio.
Não, essa. Deixa eu ver. Podia? Excelente. Que Jeová abençoe vocês. Agora o irmão Juliano ele vai continuar a cerimônia. Então agora convidamos todos os presentes, aqueles que desejarem se pôr de pé, que nós vamos entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. Esse é o cântico 131, o que Jeová uniu. E logo após o cântico teremos uma oração, vai ser o irmão Bruno Barros que vai fazer uma oração para nós. Obrigada. Come on.